As coisas estão acontecendo de uma maneira que eu não estava expectando e me impressionou. Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho enquanto eu estou passeando no nosso Gol G6 1.0. Agora vai para ficar gravado, né? Vou falar assim para nunca mais esquecer que esse Gol é da 6ª geração e 1.0, o mais básico de todos. Enfim, gente, então vamos lá. Enquanto eu estou passeando aqui com o Gol, fazendo umas coisinhas, eu também estou indo comprar minhas mercadorias. Eu vou contar o que eu andei planejando aqui lá pra frente, para quando estivermos condição, nós começarmos a executar o meu plano. Então, antes de tudo, eu quero agradecer a todo mundo a todos que estão assistindo esse vídeo e os meus inscritos, né? Nossa, eu fui olhando o vídeo do Dolphin, esse penúltimo vídeo que eu fiz do Dolphin GS lá na Gelta Seminovos. Gente, o vídeo disparou de views. Pra vocês terem uma ideia o quão querido esse carrinho é, porque agora a nova onda dos automóveis é carro elétrico, né? E isso me impressionou, ver como é que as views andaram subindo drasticamente, né? Que fala. Mas subiu tão assim, uma velocidade que não deu nem 3, 4 dias de vídeo, de lançamento do vídeo. E as views chegando até 800 views. Depois vamos ver como é que tá agora lá nas análises. Então, como ele era um carro bem procurado, né? Ainda mais para quem está começando a fazer a transição para carro elétrico, isso é bem significativo. E então o que acontece? Eu não contei para vocês porque eu não costumo reportar com muita frequência. Mas gente, assim que eu terminei de fazer esse vídeo, no dia seguinte talvez, ou alguns dias depois, quando eu fui revisitar a Gelta Seminovos, né? Porque eu sempre sou curioso e gosto de ficar atualizando a lista de veículos disponíveis. Eu sempre olho se os carros que eu tenho interesse estão no mesmo lugar. Aí dentre eles estava o Song Plus, Song Pro, outro Song Plus, Kia Niro talvez, o Chery iK, obviamente. Eu acho que daqui a pouco eu vou contar pra vocês porque que eu falei principalmente sobre ele. Porque é o seguinte, depois de alguns dias, quando eu fui revisitar a Gelta Seminovos, a Fiat, né, pra ficar mais fácil pra quem tiver perdido, porque a Gelta pode ser qualquer lugar, igual como tem a Newland e a New Select, né, que é o setor de seminovos da Toyota, que inclusive faz mesmo parte do grupo da GWM, faz parte do grupo New, aqui em Teresina pelo menos. Eu fui procurar o Dolphin GS e ele não estava mais lá. E nem o GS4 também, o GAC GS4. Pra vocês verem como é que... não sei ainda, mas não tenho certeza. Mas estou aqui só dando minhas suposições de que esse carro, ou ele pode ter sido já vendido, por ele ser tão procurado, ou ele pode ter sido transferido para outro lugar de revenda, o que eu acho menos provável. Eu acho mais fácil ele ter sido vendido com sucesso do que transferido. Então, tanto ele e tanto o Dolphin GS não estão mais lá no salão de seminovos da Gelta. E nem o Dolphin Mini também, de 4 lugares, aquele preto que a gente viu.
De novo, os Tiggo 8 Pro, não sei se vocês conseguiram ver, mas esse Tiggo 8 Pro preto aqui, ele piscou o pisca-alerta, porque esse Polo passou bem rente na traseira dele. Aí ele ficou com medo. Ai, senhor, enfim. Pois é, esses carros que eu mencionei, eles não estão mais lá. Não sei se ele vai aparecer de novo. O GAC GS4, ele até apareceu. Até apareceu por lá no salão de novo. Eu não sei se ele estava em outra posição, né? Porque lá no salão de seminovos só tem a maioria Jeep de todos os tipos, desde a Rubicon, a Commander, Compass e Renegade. São os principais modelos que mais tem lá no salão de seminovos. Tem um Geely ali dando ré. Então, voltando para o que eu estava querendo falar. Por que eu tô tão interessado nesse Caoa Chery iCar EQ1, né? Que é o modelo dele completo. Eu achei ele um carrinho bem bonitinho, fofo. Mesmo ele sendo de 4 lugares, ele entrega um desempenho impressionante. Se comparar com o Kwid E-Tech, por exemplo, ele só tem 185 km de autonomia. E o Chery iCar, ele tem 191, se não me engano. Depois eu coloco aqui na edição se eu estiver errado. Mas eu acho que deve ser 191 mesmo, porque eu olhei até a comparação no site da Carros na Web. Inclusive recomendo que vocês visitem esse site, que ele é muito bom para fazer comparação de veículo em geral. Ele mostra tudo, desempenho, custo, desvalorização, potência e todas as dimensões dele. Tudo que é informação importante dele, eles mostram lá, todo detalhado. E aí eu achei interessante esse carrinho, porque mesmo ele sendo pequeno, eu achei ele super econômico. Pelo menos tem mais autonomia que o Kwid E-Tech. A bateria dele é maior, tem até teto solar, que é uma coisa que o Kwid não tem. O carregamento DC, ele chega, se não me engano, até 60 kW. E o Kwid eu acho que só chegava até 40. Depois eu vou ver se eu consigo providenciar uns prints das comparações. Só que a única coisa que o Chery iCar está perdendo é na dimensão. Ele é um carrinho pequeno, né? Tipo o caráter do Smart Fortwo, né? Aquele de 2 pessoas. Só que a diferença é que ele é combustão, né? E ele só é 2 pessoas mesmo. Já o Chery iCar, ele pelo menos tem a capacidade para levar 4 pessoas. Ele é um carro de 2 portas, eu acho... Gente, sinceramente, eu acho ele um carro muito fofinho. Então qual que é meu planejamento? Porque assim, de cara, ainda no momento, eu não vou conseguir pegar um Dolphin Mini ou um GS da vida, né? Que agora o Dolphin Mini tá líder de vendas e tá sendo o rei de vendas de carro elétrico mais barato do Brasil. Eu acho isso impressionante, né? Ainda mais para quem era contra marcas chinesas, tá aí resultado, né? Muito interessante mesmo. E então o que acontece? Ele atualmente ele tá lá por 79 mil reais. Tá basicamente o preço do Kwid. Tá até mais barato que o Kwid E-Tech mesmo, que ele era 99.990 reais. Ele tá saindo por 73 lá no... 79, desculpa. 79 mil reais lá no site da Fiat. O preço original dele, o preço novo, era 86 mil. Inclusive, mesmo assim, em qualquer fator, ele era mais barato que o Kwid. Só que a marca tirou recentemente os 2 carros de linha, né? O Kwid até que já não está mais em linha, não está sendo mais vendido, 0 km, o que é uma pena, porque ele não teve uma quantidade de vendas tão significativa para a marca. E já no caso da Caoa Chery, tiraram o iCar de linha, porque também não era o principal foco deles de ter carro compacto. Agora ela está focando mais em SUVs, hatch mais ou menos, mas está focando mais em SUVs, né? SUVs médios de grande porte.
O que é o que o brasileiro agora mais gosta atualmente, né? Ó, passou ali um Tigo. Se vocês olharem na rua, vocês vão ver mais carros da Caoa Chery SUV do que hatch e entre outras categorias. O que eu acho também bem chamativo. Eita, que motoboy com escapamento sem abafador é ruim, viu? Uma das coisas que eu detesto é isso. Quem não gosta, né? Só pra quem é fã de barulho é que faz essas coisinhas feias. Mas dá pra aguentar, ainda bem que o carro tem um isolamento acústico aceitável. Obviamente que não é dos melhores, por ser um carro de entrada e bem básico. Mas fazer o que, né? Enfrentando o trânsito aqui da João 23 para acessar a Frei Serafim. Aqui é assim. Ainda que são 3 horas, então tá um horário mais ou menos assim de rush. Mas depende, né? Tem dias que é bem vazio até. Olha lá um Kwid Attack da Urbana Taxi. Gente, esse carro ele entrou pro time lá dos taxistas. Esse tipo de empresa de táxi, eles estão fazendo atendimento até lá em casa, porque, como é que fala? Não é todo táxi que tem ainda essa aceita, eu não sei se tem alguma regra que diz sobre porque que não pode ter muito táxi da prefeitura, eu não sei se é assim, que pode estar lá prestando serviço, né? Porque a gente chama, normalmente o pessoal chama Uber, e tem até uma tal de Liberty Car que eu nunca experimentei, mas eu tô muito curioso para experimentar. Não sei se é mais barato que o Uber e qualquer outro tipo de meio de transporte como táxi, fora a 99, InDriver, né? Tem algumas empresas aí também que fornecem transporte. Aí depois eu vou fazer meu cadastro lá, vou experimentar se por acaso algum dia eu precisar de um transporte econômico e barato. Eu não cheguei a ver os preços da Liberty Car, mas é uma plataforma que é exclusivamente para veículos elétricos, né? Porque geralmente a Uber e a 99 não tinham ainda essa categoria para elétrico, né? Aí, então eles rodavam no X ou no Comfort. Aliás, eu acho que nem chegavam a ter aceitação para a categoria Comfort, tá? Era mais para o X mesmo. Mas eu acho que isso mudou. Eu deixei de usar o Uber por um tempo. Não sei se isso mudou, se agora eles têm a categoria Comfort aceitável para elétrico, e a X eu acho que já tinha. Mas não sei se tem agora a Electric Category. Não sei se é esse o nome, mas tô achando. Mas enfim. Então, eu acho que eu desviei do assunto, gente, não foi? Tava falando do Chery Car, aí eu interrompi. Então, voltando para lá, pro assunto. O Chery Car, eu estou muito interessado nele. Como eu sei que eu não vou ter condição para investir num carro 0 km, como exemplo Dolphin Mini, mesmo com desconto PCD e com essa nova lei agora que autista e qualquer agente PCD tem isenção de IPA e PVA, eu não sei até que preço mínimo chegaria com esses descontos tudo que a montadora tá dando e que o governo também dá. Deve chegar abaixo de 100, chegar abaixo de 107 mil reais. Aliás, 107 mil reais é o preço atual do Dolphin Mini. Não, ele é de 117 mil. Ele é 117 mil, preço normal de venda. E com desconto ele cai para 107. Ou pode chegar até menos. Mas aí eu não sei. Eu conferi várias vezes o site e o preço que tava lá era esse. Isso aqui tá pra não andar, hein?
mesmo assim não ia ser o suficiente. Então eu tô só fazendo um simulado de como seria a situação atualmente. Então de momento eu achei esse carro mais em conta para investir e ser o nosso primeiro carro elétrico. Por enquanto, porque tipo assim, a gente vai ver como é que vai ser o andamento da economia, porque o foco para isso dar certo é ter um carro econômico. Como a gente vai usar ele mais para proposta urbana, então tá tudo bem. 191 km de autonomia tá aceitável. Se fosse para viajar, aí um híbrido plug-in daria conta do recado. Porque a gente costumava viajar, só que agora não viaja por conta do passagens estar bem caras. E enfim, é isso. Acho que eu vou por aqui mesmo. Então eu tava falando do Chariaicar, fiquei muito interessado nele. Eu tava conversando com meus responsáveis que ia ser um carro interessante de ter como primeiro carro elétrico, já que ele é o único mais barato possível disponível. E aí o que que eu tô planejando, por que que eu tô tão interessado nesse carro? Aí eu vou contar pra vocês a minha ideia. Além do preço tá em conta, não tá tão caro quanto um 0 km que a gente vê aí da vida. Aí então como é que vai ser? A gente vai pegar esse carrinho, aí pode passar pelo menos alguns meses com ele, ou até anos, se não satisfazer, né, no nosso objetivo, que é economizar combustível, o principal objetivo, né, porque o combustível, infelizmente, está cada dia mais caro por conta de coisas do governo, né, e políticas, que infelizmente isso é uma porcaria. Mas fazer o que, né? Acontece. Aí então, se pra vocês lembrarem que até o diesel, ele costumava ser barato, mas aí por conta do governo, lascou tudo. Aí então, o pessoal que tinha carro a diesel, achando que era uma maravilha ter um diesel que era mais barato que a gasolina, se deram mal depois, porque depois, quando teve essas briguinhas no governo, discussões, sei lá o que mais, que gerou no aumento do combustível e no diesel, da gasolina e do diesel, aí acabou que não valeu mais a pena ter carro diesel. Aí então ele tá basicamente quase o mesmo preço da gasolina. E aí acaba que a procura pelo carro elétrico fica maior, né? Fica maior. E aí todo mundo que
tinha um diesel. É por isso que lá no salão de seminovos da Gelta tá tendo um monte de Jeep, Renegade, Compass, Commander lá, seminovo ou usada, que é a mais fácil, porque lá, se a gente olhar as informações, é tudo diesel, a maioria é diesel, com certeza. Essa caminhonete entrou de uma vez e olha a chuva que chegou agora. Eita, deve estar caindo um toró lá pro... Tá caindo um toró lá pra Buenos Aires. Que dá pra ver as nuvens caindo assim. E tá ventando. Começou a ficar mais forte. Ixi, parece que tem um caminhão ali. Interditado ali. Ver se tem outra rua que eu possa virar pra ir pra ali. Será que eu posso ir ali? É, não posso. E agora, enfrentando chuva, temos que ter cuidado com trechos de alagamento. Então, gente, enquanto o Xerica estiver no time, fazendo lá a diferença do consumo do combustível, aí esse dinheiro que estiver voltando pra gente de economia e estiver fazendo a diferença dos gastos que a gente estava tendo naquele tempo, aí se o dinheiro der, a gente parte pra comprar outro 0km, né? Que esse vai ser tipo só um quebra-galho. Pra poder repor os gastos, entre aspas, né? Repor os gastos de consumo. Eu acho que o principal carro de casa que tá consumindo muito é a Tucson, porque ela faz 10 km por litro na cidade. Só que na prática, como vocês já viram nos meus vídeos anteriores, nem é tanto, gente. A chuva tá intensa agora. Senhor. Vamos dirigir com cuidado. Mas eu tenho certeza que vai valer a pena fazer esse investimento. Ligar o farol por segurança. Eita, que a chuva tá intensa, senhor. Acho que não vai dar pra eu comprar meus cremosinhos hoje. Eu já tava prevendo que ia chover, porque lá na altura de casa já tava umas nuvens suspeitas. Eu sinceramente amei aquele carro, gente. Mas depois do VinGS, obviamente. Eu não sei se tá dando pra vocês me escutar no vídeo, mas tá meio... Ah, deu uma baixada agora. Mas se não estiver dando pra me escutar, vocês
coloque nos comentários, que aí depois eu faço o ajuste aqui no meu microfone, que ele tem 2 modos. Olha só, ver se consigo mostrar. Eu tenho 3 modos para fazer o meu microfone escutar a minha voz. Tem esse, que tá todo mundo escutando ao meu redor. Se eu der um toquinho no botão Mode... Ih, agora eu perdi. Qual que é o botão? Acho que é esse aqui. É, esse aqui, o da direita. Aí deixa minha voz agora concentrada aqui, só na minha perspectiva. Quer dizer, só a voz mais próxima, né, que tem aqui do ambiente. Aí se eu der mais um toque, fica com um ecoado. Aí fica tudo com um eco. Interessante, né? Eu vou deixar aqui no normal, porque já deu uma baixada, então dá pra escutar melhor. Então é isso, gente. É isso que eu tenho em mente pra família. Em tese, eu acho que minha mãe aceitou a proposta, mas até lá a gente tem que conseguir repor os nossos gastos para eu conseguir executar esse plano. Mas com calma e paciência, ninguém tá com pressa para trocar o carro. Ainda mais que a gente tá... Ainda faltam uns 2 anos para terminar de pagar a Tucson, as parcelas dela. Então até lá já deve tá. Mas esperamos que ele não saia de lá, né? Eu ainda quero muito esse carrinho pro nosso time. Ó, aqui já começou o trecho preocupante, né? Aqui na Zona Leste costuma ter muito trecho de alagamento. Então aqui tem que tomar cuidado, porque se tiver vala ou qualquer depressão, zona baixa, o alagamento não acerta. Ó, bem aqui, por exemplo, não sei se vai dar pra ver, mas aqui já tomou conta da calçada. Gente do céu. E como o sistema de escoamento da água aqui é terrível nessa cidade, em alguns trechos, então é preocupante para quem tem carro baixo. Olha só como é que tá a faixa da direita. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Se tivesse no carro automático ia ser mais fácil de mostrar. E olha aqui, ó, os cruzamentos, ó. Cobriu a calçada, gente. Ó, já deu pra falar muita coisa num vídeo só. Alagamento e a chuva parou. Alagamento, plano pro futuro. E é isso, né? Ó o motoqueiro como tem que andar. Ele tem que andar com as pernas pro ar, pra não molhar a calça. Ai, ai, ai. Eu acho que eles deviam adotar aquele tipo de triciclo, igual como tem aqueles triciclos para transporte de empresas, que é tipo, tem um bagageiro traseiro. Ele é um triciclo, é a moto que traciona uma carroceria de 2 rodas traseira. Eu acho bem interessante. Eu acho que eles deviam trazer aqui pro Brasil também, igual como tem na China. Também tem uma espécie de transporte assim, que é coberto, que assim pelo menos ele não pega a chuva e também não molha a roupa. Eu achei interessante, eles deviam fazer isso aqui. Mas enfim, gente, o que vocês acham desse meu pensamento? Eu acho que ficou meio confuso porque, enfim, como eu já disse, o meu Asperger, ele não foca em uma coisa, ele gosta de falar tudo ao mesmo tempo. Então fica difícil a compreensão quando eu fico desviando o assunto. Aí é complicado, mas para quem consegue me acompanhar, melhor ainda. Vamos só acompanhar um pouquinho mais do nosso trajeto. Foi recentemente abastecido. Ontem mesmo, o tanque do Gol, ele estava cheinho. E 2 dias depois, ele já está quase meio tanque. Tem outra coisa que a gente precisa ficar atento, é a qualidade do combustível, que às vezes tem um combustível que pode ser bem ruim
e acaba prejudicando o funcionamento do carro. Mas ainda bem, depois teve um período que teve uns postos de combustível que estavam... não sei o que aconteceu, mas teve uma situação aí que não sei se é por conta de preço suspeito ou é por conta da qualidade do combustível, mas esses postos HD que teve aí, eles foram forçados a fechar. Então a maioria dos combustíveis, ó, aqui ó, por exemplo, tem um, não sei se deu pra ver, mas a maioria desses postos de combustíveis teve que ser fechado justamente por conta disso. Não sei se é por conta do combustível ruim ou se é por alguma outra razão mais profunda, mas já aconteceu. Fechou aí alguns postos de combustível e, enfim, só sobrou os mesmo que tem uma credibilidade mais confiável. Mas é isso, gente. Então, para encerrar aqui o nosso vídeo de hoje, eu quero agradecer novamente aos meus inscritos, que a quantidade de inscritos nesses últimos dias esteve subindo de uma maneira bem chamativa, significativa. Já estamos com 25 inscritos. Já dá pra ver que realmente esse conteúdo vai render bastante, especialmente quando eu conseguir o primeiro elétrico para na nossa saga, aí que o negócio vai disparar mesmo. Eu não vi muito vídeo do Share iCar aqui no Brasil, né? Não sei se é porque infelizmente o banco dele é inteiriço, então não teria onde eu pendurar o celular, a não ser nas janelas ou no teto solar panorâmico. Dá pra colocar o suporte, né? Só que eu não tenho a ventosinha de colocar no vidro ainda, então ficaria difícil para eu gravar. Mas como ele é um carro automático, então eu posso segurar igual como eu fiz naquela gravação com a Tucson. Inclusive eu quero a opinião de vocês nos comentários. Me dizem qual perspectiva de gravação vocês acham melhor. Eu colocar no vidro, gravar assim como eu tô fazendo, pendurado preso no encosto do banco, ou segurando na mão mesmo. Só que aí, se for segurando na mão, aqui no carro manual vai ser difícil, porque eu teria que usar uma mão para controlar a seta, volante, e a outra teria que controlar a marcha. Então não ia ser muito legal fazer isso. Então é melhor, como esse carro ele não tem banco inteiriço nesses antigos, então é mais fácil. Então preferi mesmo colocar no banco. Ó, mais pista alagada. Então me dizem aí, que eu quero saber, porque às vezes o pessoal, assim como acontece na maioria dos canais, o pessoal quando pede interação acaba não recebendo a atenção que ele desejava. Aí então fica complicado a pessoa saber a preferência. Mas eu acho que eu posso fazer também uma enquete no post, na comunidade, que aí fica mais fácil. Aí então vai ser assim: vocês preferem que eu faça a gravação com o celular pendurado, preso no encosto do banco, na janela ou no teto solar? Que não é o caso aqui do Gol, porque ele não tem teto solar. Então só vai dar pra fazer aqui no vidro ou preso no banco mesmo. Até agora eu também estou na espera da chegada do Dolphin Special Edition. Cara, eu acho que ele vai ser bem interessante de filmar, porque ele tá bem mais completo do que o Dolphin GS.
Com certeza vai ser bem interessante de filmar ele. Ele já está em algumas regiões, mas aqui pra mim não chegou ainda. Então, vamos esperar, né? Mas é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like para criar engajamento. Eu não sei até que ponto que o Hype é disponível para fazer isso. Então vou deixar já o aviso. Aí vocês podem ir hypando o vídeo se já tiver a opção disponível. E eu acho que nesse caso não vai ser. Eu acho que deve ter pelo menos mais inscritos para poder ter esse tipo de coisa. E é isso. Vamos ficando por aqui, vamos acompanhando as novas novidades. Me desejem sorte também para eu conseguir executar esse plano o mais rápido possível. Vou arranjar algumas outras formas para conseguir repor os gastos dos nossos queridíssimos bebedores de combustível.